Olá, hoje é segunda-feira, 7 de março de 2022. Eu sou o Guilherme Becker e este é o Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. Ucrânia diz que exército russo está próximo de invadir Kiev. Rússia anuncia cessar fogo para evacuação de civis. Ucrânia e Rússia devem ter nova rodada de negociações nesta segunda-feira. Em um comunicado divulgado nesta segunda-feira, as Forças Armadas da Ucrânia afirmaram que militares russos estão se preparando para invadir Kiev. Segundo o texto, o exército russo tentaria primeiramente assumir o controle total nas cidades de Irpin e Bucha, que ficam próximas da capital. O boletim ucraniano diz que as forças russas estão tentando obter uma vantagem tática, alcançando a periferia leste de Kiev, nos distritos de Brovary e Boryspil. O Ministério do Interior da Ucrânia confirmou que uma grande quantidade de equipamentos militares e soldados russos estão concentrados nas proximidades de Kiev e que a batalha pelo controle da cidade, peça-chave no desenvolvimento da guerra, deve ocorrer nos próximos dias. O Ministério da Defesa da Rússia disse que suas forças fariam um cessar-fogo temporário a partir das 10 horas da manhã de Moscou, 4 horas no horário de Brasília, para permitir a evacuação de civis de 4 cidades ucranianas, segundo relatou a agência de notícias Interfax. Moscou disse que abriria corredores humanitários nas cidades de Kiev, Kharkiv, Mariupol e Sumy. A iniciativa atende um pedido do presidente francês Emmanuel Macron, que conversou por telefone neste domingo com o presidente russo Vladimir Putin. Até o momento, no entanto, não há confirmação de que os corredores vão mesmo ser colocados em prática. A criação dos corredores humanitários para retirar moradores e permitir a entrada de medicamentos e comida em cidades sitiadas havia sido combinada em uma reunião entre representantes ucranianos e russos na quinta-feira, em Belarus. No fim de semana, tanto no sábado quanto no domingo, o plano não funcionou. No domingo, por exemplo, o plano de estabelecer um corredor humanitário para evacuar cerca de 200 mil pessoas da cidade de Mariupol, no sul do país, que está cercada por militares russos, falhou pelo segundo dia seguido. Autoridades ucranianas afirmaram que os russos desrespeitaram o cessar-fogo temporário, enquanto o Kremlin culpou Kiev pelo fracasso da operação. O final de semana foi marcado por mais bombardeios das Forças Armadas russas contra cidades ucranianas, incluindo áreas residenciais e a população civil. O governo ucraniano afirmou à agência de notícias AP que houve intensificação dos ataques nas periferias de Kiev e nas cidades de Chernihiv, no norte do país, e Mykolaiv, no sul. Conforme o governo, os explosivos atingiram áreas residenciais e uma torre de televisão. De acordo com a agência de notícias Reuters, houve pesados ataques de artilharia em Irpin, a 20 quilômetros de Kiev, que atingiram civis. Homens, mulheres e crianças em fuga tentavam se proteger dos violentos combates. Um relatório do Serviço de Inteligência do Reino Unido também relatou que os russos têm atacado áreas residenciais devido à resistência dos ucranianos. Na Rússia, protestos contra a guerra ocorreram em algumas cidades, mas forças policiais prenderam ao menos 4 mil pessoas somente no final de semana. Ao todo, desde o início da guerra, mais de 13 mil pessoas foram presas na Rússia. A Coreia do Sul anunciou nesta segunda-feira que vai interromper as transações financeiras com o Banco Central da Rússia. O país também vai impor mais sanções às exportações para Belarus, país que apoia a Rússia na invasão à Ucrânia. Já a Nova Zelândia vai aumentar as sanções à Rússia por meio de um decreto que deve ser aprovado nesta semana. As sanções serão direcionadas a pessoas, bens, serviços e empresas que tenham qualquer relação estratégica ou econômica à invasão russa na Ucrânia. O projeto também vai permitir a imposição de sanções a nações consideradas cúmplices da invasão, como Belarus. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou em um vídeo neste domingo que as sanções atualmente impostas por diversos países à Rússia não são suficientes para interromper as agressões russas na Ucrânia. Zelensky afirmou que a audácia do agressor é um claro sinal para o Ocidente de que as sanções impostas contra a Rússia não são suficientes.
A declaração foi feita depois de a Rússia ter anunciado que iria atacar um complexo militar e industrial da Ucrânia e pedir aos funcionários de indústrias militares que abandonassem seus postos de trabalho. Zelensky também pediu que seja organizado um tribunal para julgar a Rússia por suas ações. Representantes dos governos da Ucrânia e da Rússia devem se encontrar nesta segunda-feira para uma terceira rodada de negociações desde que a guerra começou, no dia 24 de fevereiro. O local e o horário do encontro não foram divulgados. As duas delegações já se reuniram outras 2 vezes em Belarus, mas as conversações não trouxeram grandes avanços. Outras informações você confere logo mais, na segunda edição do Boletim de Notícias da DW Brasil.